O desânimo é a falta de vontade de fazer alguma coisa, é a desestimulação, o desinteresse. O desânimo é o contrário do ânimo, que seria então a vontade, o ímpeto, o entusiasmo de fazer determinada coisa. Quando aplicado no contexto espiritual, podemos entender que o desânimo ele possui uma causa, né? Ainda que em contextos diferentes, em situações diferentes, uma causa comum que é a quebra de uma expectativa, uma frustração. Eu quero te desafiar a se lembrar de todas as vezes que você enfrentou desânimo espiritual ou talvez esteja enfrentando no presente momento, na sua caminhada cristã, e que você pare e pense: será que houve alguma frustração, alguma quebra de expectativa que gerou esse desânimo? E o que eu quero dizer com isso? De repente, você havia recebido alguma promessa de Deus para que algo acontecesse em sua vida e o tempo se passou e a promessa não cumpriu. Isso é uma quebra de expectativa, é uma frustração nossa, pessoal, e gera o desânimo. Eu vou te dar um exemplo bíblico bastante conhecido para você entender, que é o caso de Elias, em 1 Reis 19. Elias, ele tinha uma expectativa pessoal de que a partir da manifestação do fogo, do poder de Deus no Carmelo, a nação se convertesse e o próprio rei Acabe se convertesse. Mas o que ele recebe em troca no capítulo 19 é uma ameaça de morte por parte de Jezabel. Isso gerou uma quebra de expectativa em Elias, ele se sentiu desestimulado, ele se sentiu inútil, como se ele tivesse se desgastado, se desdobrado, procurado agradar a Deus e tudo aquilo fosse em vão e ele terminasse exatamente no ponto em que começou. O que temos que entender é que essa quebra de expectativa que gera o desânimo é sempre uma expectativa nossa, nunca de Deus. É sempre algo que nós estamos esperando ou que a nossa mente projeta que será de uma ou outra forma. Às vezes, o desenvolvimento ministerial não esteja acontecendo na velocidade que gostaríamos. E quando a gente se compara com outras pessoas que estejam à nossa frente nesse quesito, nós, às vezes, nos decepcionamos ou nos sentimos incapazes. E isso gera o desânimo. Mesmo quando o desânimo não tem nenhuma explicação aparente, ele só acontece aquele dia que você acorda e não sente vontade de orar, não sente vontade de ler a Bíblia, aquela semana em que você não sente vontade de jejuar, você precisa parar e pensar: houve alguma coisa antes disso que gerou essa frustração, essa insatisfação, esse sentimento de monotonia, né? Sempre fazer a mesma coisa e nunca ver um grande resultado. Às vezes o desânimo é fruto de uma expectativa de que a vida espiritual vai ser sempre movida por eventos sobrenaturais. A gente sempre espera coisas grandiosas, experiências incríveis, mas isso não acontece todo dia, não acontece toda hora, às vezes nem todo ano. A vida espiritual é movida à rotina, é movida por hábitos, é movida por costumes. Daniel tinha e teve grandes experiências com Deus, mas a rotina diária de Daniel era oração 3 vezes ao dia. Depois, oração 3 vezes ao dia. No outro mês, oração 3 vezes ao dia. Portanto, essa quebra de expectativa, ela é nossa. E aí nós temos que nos questionar: em quem ou no que está a nossa expectativa? Será que o desânimo não vem a partir do momento em que nós achamos que, com a nossa disciplina, com a força do nosso braço, com a nossa força de vontade, nós vamos conseguir vencer tentações antigas? Isso você precisa entender, e teremos outros devocionais para conversar mais sobre isso, é obra do Espírito. E o que você precisa fazer é se submeter à obra do Espírito e gerar uma expectativa em Jesus e não nos seus próprios esforços, porque senão você vai se cansar, você vai desanimar e você vai querer parar.
Entenda, por fim, que existe um tempo determinado para todas as coisas. Então, às vezes, nós temos um sentimento de imediatismo, de que Deus precisa fazer com urgência, porque a demanda está à nossa frente e precisamos de uma resolução rápida e muitas vezes simples. Deus não trabalha de maneira óbvia. Deus não trabalha segundo a nossa lógica, nem movido à pressão. Precisamos entender que o tempo de Deus vai se cumprir e Ele é o Senhor do tempo. Portanto, que você reflita sobre as causas do desânimo espiritual que tenta se abater sobre você, ore sobre isso e peça a Deus para tratar em seu coração esse sentimento de expectativa equivocada, esse sentimento de frustração com relação ao que não aconteceu, para que você descanse em Deus e entenda, quando Ele não está fazendo algo diretamente por você, ou dentro da sua expectativa, o que você quer que seja feito, Ele está trabalhando o que precisa ser feito em você. Ele está trabalhando o seu caráter, a sua paciência. Ele está gerando o fruto do Espírito em você. Deus abençoe.